Muito bem. A gente está expondo o Evangelho segundo João, discípulo amado. Então quero que você abra aí no capítulo 17. Semana passada o pastor Creus introduziu do versículo 1 ao 6. Eu quero continuar até o final do capítulo. E a gente pensar um pouquinho mais sobre a oração de Jesus, tá bom? Então abre aí capítulo 17. Nós vamos ler, vamos pensar, meditar hoje a partir do versículo 6 até o final do capítulo, tá bom? Bom, quero contextualizar você. João era o discípulo amado, era um dos discípulos que estavam próximos de Jesus e aquele que o acompanhou até a cruz, né? No final do ministério de Jesus, apenas 3 pessoas eram seus discípulos naquele momento, né? Efetivamente estavam ali aos pés da cruz, sofrendo a morte de Jesus, né? Uma delas era a mãe dele, a outra era Maria Madalena e o outro era João, né? O seu discípulo amado, chamado discípulo amado, né? E João ele traz uma perspectiva da vida de Jesus, do Evangelho, diferente dos outros livros, né? Dos outros 3 evangelhos. Os outros 3 evangelhos são chamados de sinóticos por causa das suas semelhanças, não só cronológica, mas também dos fatos, né? Então, você pode olhar que o Evangelho segundo João não tem parábolas, né? E alguns milagres, algumas situações são contadas, que não são contadas nos outros evangelhos, né? É bem provável e aceito isso, porque João estava muito próximo de Jesus, o prisma era um prisma diferente, né? Era um prisma diferente. E aí, quando a gente volta um pouquinho, a partir do capítulo 13, né? Jesus começa a dar algumas instruções, pensando já na sua morte, né? Pensando já nesse caminho de morte, e sacrifício lá na cruz. Então ele começa a dar algumas instruções. No capítulo 13 ele começa a falar sobre o perdão. O que é o perdão, como deve se perdoar, como essa relação entre os irmãos do perdão, como o perdão vem de Deus para nós. Ele vem falar sobre a traição ali a partir do versículo 20, né? Como se daria isso, como isso aconteceria e como isso contribuiria para os últimos momentos ali de Jesus com eles. Depois ele vai falar a partir do 31, ele vai dar instruções a respeito da sua partida, né? Como ocorrerá isso. Ele começa o capítulo 14 falando sobre o céu, ele dá instruções acerca do céu, como será, como é a relação dele com o Pai, essa questão da eternidade. A partir do versículo 15 ele vai dar instruções sobre o Espírito Santo, aquele que será o Consolador, né? Na sua ausência ou naquele período sendo encerrado, né? A presença de Deus se daria com a igreja através do Espírito Santo. A partir do versículo 27, ele fala sobre a paz que é encontrada em Cristo, né? Que é encontrada nesse relacionamento com o Espírito Santo e com Deus, né? A partir do capítulo 15, ele começa falando sobre produzir frutos, e entrelaçando todas essas instruções, dizendo que o Espírito Santo e essa paz têm a ver com a produção de fruto, né? Que vem por meio do Espírito Santo. Depois ele vai falar um pouco mais sobre o Espírito Santo, capítulo 16, a partir do versículo 16 do capítulo 16, ele vai falar um pouco sobre a sua volta. E quando ele termina de contar, de citar todas essas instruções, ele começa o capítulo 17 orando, né? A gente viu um pouquinho disso semana passada com o pastor Creuze, né? E é interessante, né? Porque não sei se você já teve a curiosidade de olhar todas as passagens nos evangelhos em que Jesus ora. Tem algumas passagens, né? Eu quero citar algumas com você. Você não precisa abrir, eu vou tentar passar rápido por isso. Mateus capítulo 14, 23, diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho para orar. Foi para um monte. Ao anoitecer ele estava ali, sozinho.
Mateus 19:13 diz assim: depois trouxeram crianças para Jesus, para que lhes impusesse as mãos e para que ele orasse por elas. Mateus 26, 36 a 44, ali no meio do versículo 36, diz assim: sentem-se aqui enquanto eu vou ali sozinho orar. Mateus 27, 46, Jesus ora, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que significa: meu Deus, por que me deixaste sozinho, né? Capítulo 1 de Marcos 35, ele repete, né, em outro prisma aqui do Evangelho, o Evangelho de Marcos agora, o texto diz que ele foi para um lugar deserto orar. Capítulo 6, versículo 46, tendo se despedido, subiu ao monte sozinho para orar. E aí ele vai citando, lá em Lucas capítulo 5, 16, diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Capítulo 6, versículo 12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte sozinho, a fim de orar. Capítulo 22, estou pulando alguns textos, 22, versículos 41 a 45, ele começa assim: e ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Interessante todas essas passagens, Jesus se colocar sozinho para orar. Mas aqui esse texto, o texto não fala que ele se isolou para orar. Por que será, né? Ele começa nos capítulos anteriores dando instruções, e de repente ele fala: olha, estão aqui todas as instruções, e aí o texto, versículo 1 começa: depois de dizer todas essas coisas, no mesmo momento ele olhou para o céu. Naquela hora, acabou de dizer as coisas, ele, na frente dos seus discípulos, ele olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhes deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para que a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo me leva para essa glória junto a ti, para essa glória que eu tive antes do princípio do mundo, né? Me leva de volta para os lugares celestiais, para a minha posição de Deus, né? E o pastor Krause falou bastante sobre isso semana passada, eu não quero repetir, mas é interessante que essas orações, as orações naquela época, eram geralmente relacionadas a discursos de despedida. Então toda vez que um cristão ia orar, tinha esse tom de despedida, em momentos ímpares, em situações de bifurcação, onde a vida dessa pessoa ia guinar de uma forma totalmente radical, essa pessoa fazia uma oração de despedida desse caminho que ela estava seguindo. Bom, eu vou mudar de caminho, porque eu entendo que daqui para frente Deus quer que eu vá para outro lugar e tome outro tipo de direção. Então, naquele momento, era tradição as pessoas pararem e fazerem uma oração, né? Os judeus também tinham esse costume. Bom, o que é singular nessa oração não é a forma ou essa associação literária, mas quem faz e o momento que faz. Naquele momento, é um momento de guinada do Deus, o Deus que se fez em forma de homem, né? O Deus que se humilhou. Pensa que a história da humanidade, quando começou, esse Deus já existia, e todas as coisas lhe pertenciam, né? Antes que tudo tomasse a existência, viesse a existência, esse Deus já existia.
E esse Deus, ele escreveu uma história na humanidade para dividir a sua glória. Então está Deus lá na sua glória, no relacionamento perfeito, a unidade perfeita, que ele vai citar, depois nesse texto a gente vai ver isso. Ele está lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em unidade, perfeitos, todos na mesma direção, pensando a mesma coisa, querendo as mesmas coisas, com uma só cabeça, um só propósito, uma só mente. A sua existência já era suficiente para a história da existência, da vida, né, de toda a eternidade. E de repente ele escolhe criar, ele decide criar, para dividir com a sua criação essa eternidade. E aí a gente conhece a história, né? De lá para cá, até hoje, Deus buscando o homem para si, trazendo o homem para si, trazendo o homem para o centro dessa imagem e semelhança, né? E fazendo com que o relacionamento desses homens transformados também fosse um relacionamento de unidade, assim como o Pai é, assim como o Filho é, assim como o Espírito Santo é. Portanto, são apenas um Deus. Da mesma forma, esse plano de Deus para o homem, para a humanidade, é para que esses homens, que através do seu Filho, o Cristo, na cruz, se tornassem um também com o Pai. Assim como o Filho é com o Pai, todos nós seríamos um, através desse Jesus. Tá? E ele começa a exatamente orar e pedir para que Deus, o Pai, e ele nessa posição de Deus, mas de sujeição, de submissão, né? De sujeito a essa missão do Pai, que é de traçar o objetivo, e que ele vá lá e cumpra esse objetivo. Ele ora falando: Pai, chegou a hora. Esse é o momento. É o momento em que minha vida vai guinar. Chegou a hora. Desde lá, antes da fundação do mundo, esse dia aqui estava marcado. Chegou o dia em que a humanidade, a história da humanidade vai tomar uma guinada fora do comum. Nada antes aconteceu e nem nada depois será tão impactante para a humanidade como será esse dia. Chegou o dia, Pai. E aí ele começa a orar, começa a falar dessas coisas com o Pai, né? E é interessante porque o capítulo 17, como Deus faz, né? Como o resultado da inspiração, ou a inspiração de Deus, que é o que você tem na sua mão hoje, como é perfeito. O capítulo 17 é justamente isso, é uma guinada para o restante do Evangelho. O restante do Evangelho de João é uma guinada, porque na sequência já vem quando Jesus é traído, né? E já vem a sua prisão, a sua morte na cruz, a sua condenação, né? E logo após o ápice, né? A ressurreição de Cristo. Então, quando a gente lê os primeiros 5 versículos, a gente percebe que Jesus está orando por si, por aquele momento que vai acontecer agora. O segundo ponto é que Jesus começa a orar por seus discípulos, apóstolos naquela época, certo? Então ele faz isso do versículo 6 até o 19, eu quero ler com vocês. Diz assim: Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti,
De quem que ele está falando aqui, queridos? Para quem que ele está orando? Pelos discípulos, aqueles que estavam ali, de frente para ele, né? Especialmente os apóstolos, que iam continuar esse processo de anunciar o reino, né? Através da igreja. Pois lhes transmiti a mensagem que me deste, eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 9, minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste. Então quero que você preste atenção agora nas palavras mundo, que se repetirão, tá bom? Então preste atenção no contexto para você identificar. Você vai lembrar que há uns 3 domingos atrás, o pastor Creuze diferenciou o que é o mundo local, o que é o mundo humanidade e o que é mundo princípio do mundo, conceito do mundo, os caminhos do mundo, ok? Então vamos lá. Pois eles permanecem ou pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo o que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos assim como nós estamos. Você vai lembrar, alguns textos atrás, a gente viu Jesus se autodenominando como eu sou. Você lembra? O pastor Creuze pregou sobre isso, e ele fez uma menção àquele texto do Antigo Testamento, onde o próprio Deus diz, eu sou. Tá? E agora ele está relembrando essa afirmação e dizendo, olha, eu tenho o teu nome. Tá? Eu sou como tu, nós somos um. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aqueles que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, ou seja, estou nesse lugar, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo que os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Né? Então, eu ia até o 19, né? Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como um sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Tá? E a partir do versículo 20 até o 26, ele começa a orar por nós, pela igreja, aqueles que virão, que ainda não creem, mas que serão salvos por crer em mim. E ele começa o versículo 20 dizendo, não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que creem em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, e que os amas, tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo,
o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles também. Esse texto é demais, é lindo, né? Dá para a gente ficar aqui um mês falando desse texto aqui facilmente, né? Mas eu separei algumas divisões para que a gente entenda melhor esse texto, para que fique gravado a mensagem central e para que isso também seja algo vivo na sua vida, tá bom? A aplicação desse texto na nossa vida, ela tem que ser diária, de confiança e de dependência de Deus. Tá? Então está ali o Deus vivo, encarnado, dependente de uma missão maior, tá? Submisso a uma missão maior. E você vai olhar o texto de Filipenses, quando fala da doutrina de kenosis, que nada mais é do que esse esvaziamento de Deus, né? O texto fala que ele se esvaziou, né? Então ele se humilhou, né? Então a gente já comentou sobre isso algumas vezes. Imagina o Deus Criador se fazendo dependente da sua criação. Se Maria não desse o peito para Jesus comer, se Maria não desse a papinha para Jesus, filho, põe um casaco que vai sair, vai chover, vai fazer frio. Chover já era mais difícil, né? Mas vai fazer frio à noite, no deserto, se cobre, né? Vai lá à noite, põe um cobertorzinho, né, em Jesus, criancinha, né? Se ela não desse, você quer maior humilhação para o Deus da história? Aquele Deus que antes da fundação do mundo já conhecia toda a história, já determinou toda a história. A maior humilhação para esse Deus foi se tornar semelhante a um pecador, como eu e você. E não só se tornou semelhante a um pecador, como ele se submeteu, se colocou sob a proteção, aos cuidados da sua criação corrompida, que não tinha a sua imagem e semelhança em sua plenitude. Você quer maior humilhação para esse Deus do que essa? E esse Deus começa a orar, não só por aquele momento dele, mas ele começa a orar também para aqueles discípulos que estavam ali aos seus pés. Aqueles que iniciariam um processo agora importantíssimo, na continuidade do Evangelho, a pregação do Evangelho, o anúncio das boas novas, a formação de um novo período, de uma nova era, um momento da igreja, um momento em que eles seriam usados para anunciar e levar adiante a mensagem de Cristo. Tanto que mais para frente as pessoas vão olhar e chamar isso de doutrina dos apóstolos. A responsabilidade que eles tinham de carregar estampado aquilo que Cristo acabou de fazer por eles. E é interessante isso, né? Porque quando a gente olha para o início de Atos, quando há o momento da descida do Espírito Santo, né? A capacitação da igreja para exercer os seus dons e seguir essa mensagem na sequência, né? Evangelizando o mundo, anunciando para o mundo, né? Há uma guinada também na vida dos discípulos, né? Quando eles estavam juntos ali em Atos, capítulo 2, você vai perceber que o texto diz que eles tinham tudo em comum. Tá? Compartilhavam o pão, oravam, se reuniam de casa em casa. E o texto afirma que a comunhão deles era tão perfeita que as pessoas de fora olhavam para aquilo e falavam: meu, tem alguma coisa diferente aí. O texto fala que eles caíam na simpatia das pessoas. Né? Então as pessoas simpatizavam pela vivência da igreja. E aí o texto completa
essa passagem dizendo assim que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, por causa do testemunho deles. A sombra dos caras curava, velho. Já pensou nisso? Primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. E pensa que estava fácil aquela época, né? Porque o texto do capítulo 2, quando fala assim que ele se reuniu de em casa, ele está falando dos 3.000 e poucas pessoas. Já pensou que bagunça? Tudo corintiano lê. Você sabe, né? Não, eu não vou falar sobre isso, você sabe. Imagina, mais de 3.000 pessoas se reunindo de casa em casa, e o texto fala que todos eles tinham tudo em comum. Caraca! Como assim? Por causa da capacitação do Espírito Santo. Tudo bem, tinha um momento especial ali, né? Uma situação especial. Então os milagres eram coisas evidentes e eram... hoje acontecem milagres também, né? Mas naquela época era algo extraordinário e coisas acontecendo uma atrás da outra, porque era um momento de divulgação em massa, né? Era um momento de inclinação ou de bifurcação ali para a vida dos discípulos e da igreja, né? Então aí, quando a gente olha para o começo do texto, ele vai falar sobre esses fundamentos, né, que Jesus usa para a sua oração, né? Então ele dá indícios de aqueles que creem em Jesus, esses realmente são seus. E o versículo 7, né, dá essa ideia também de que parece que havia uma profunda convicção de que Jesus era o mensageiro de Deus, né, o Messias, o enviado de Deus. Bom, a dependência de Jesus e a dependência que Jesus mostra é um reflexo do relacionamento dele com o Pai. E ele, nesse momento, ele ora diante dos seus discípulos, justamente para demonstrar para os seus discípulos o quão dependentes eles precisam ser do Pai. Aquela oração pública é uma oração proposital, para que todos, olhando em Jesus, percebam o momento próximo em que ele está, e muitos dos seus discípulos, quanto mais se aproximavam desse momento, mais duvidavam, né? E posteriormente à morte e ressurreição de Jesus, muitos ainda estavam ali inseguros ainda disso, né? E Jesus está dando um modelo para eles, falando, olha, confie em Deus, porque o nosso Deus é esse, que fala e cumpre. Lembrem-se disso, falta pouco tempo. Vocês vão se esquecer disso. Vocês vão se esquecer disso. Mas mesmo assim eu estou dando um exemplo para vocês. Por isso que eu e o Pai somos um. Porque eu tenho total dependência dele. Estou indo para a morte, mas eu sei que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Está nos planos do Pai. Aliás, nas entrelinhas, tudo isso, né? Eu sei desses planos antes da fundação do mundo. Eu estava lá com o Pai. Interessante João citar essa trama, né, esse momento. Porque o começo de João, ele fala que Jesus, lá no princípio, ele era o quê? Ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo, Jesus, era Deus já. Testificando a sua comunhão, a sua inteireza, a sua unidade com o Pai, né? Então essa dependência de Jesus, a ideia, o cume dessa ideia é a glorificação do Pai.
Por isso ele repete muitas vezes, né? Que o Pai seja glorificado no Filho. Que daqui para frente, esse ato de obediência é para que a glória seja do Pai. Que Deus seja glorificado através da minha morte. Bom, eu quero dividir um pouco mais, para ficar mais didático. Bom, a gente falou sobre o teor da oração de Jesus, né? E eu quero pensar com vocês dos porquês. Quais são os porquês dessa oração de Jesus? Por que Jesus ora? Então, primeira coisa, ele ora por proteção aos discípulos, né? Então, ele entende que esse momento será um momento muito difícil para os discípulos. E ele ora para os seus discípulos, para que os seus discípulos sejam protegidos pelo Pai. Porque os próximos momentos, somente ele tinha condições de passar em obediência ao Pai. Nenhum discípulo, nenhum dos outros teria a condição de passar bem por aquele momento. Então, sabendo disso, Jesus ora ao Pai e fala: olha, Pai, protege a esses, protege eles, cuida deles. E aí eu quero fazer uma pausa e perguntar para você, que nesses momentos de aflições, esses momentos de dificuldades, se você lembra que o próprio Deus orou por você, que o próprio Deus pediu ao Pai: protege, cuida. Talvez nesse caminho você se esqueça disso, que Deus é o teu cuidador, é aquele que cuida de todas as instâncias da sua vida. E mesmo que uma doença te acometa, mesmo que uma doença tome posse do teu corpo, saiba que Deus está te protegendo com essa doença. Se há um problema na tua família, Deus está te protegendo com esse problema. Parece paradoxal, mas eu creio num Deus que desde a fundação do mundo conhece você e cada dia da tua vida. Se você ler o Salmo 139, aliás, o meu preferido, você vai perceber a grandiosidade desse nosso Deus, que conhece você desde quando você era substância informe. Antes de você ser formado, ele já sabia todos os dias da sua vida. E ele é tão grande que o texto diz assim, se você subir aos céus, ele está lá. Se você for no mais profundo do mar, Deus está ali com você. Onde você estiver, o Senhor está contigo. Tem uma música bonita que fala isso, né? Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guia, né? Conhece essa música aí? A mão de Deus está conosco, onde quer que você vá, querido. Não se esqueça disso, Ele é um Deus que te protege. Ele também ora por santificação aos discípulos, né? Isso também traz uma mensagem para você. Então Ele te protege, ok? Ele livra você, Ele cuida de você, mas para quê? Ele está visando a tua santificação, o teu processo de santificação, que se inicia no momento que você encontra com Ele. Bom, já já Ele vai cumprir aquilo que é necessário para que você inicie esse processo de santificação. O Espírito Santo na tua vida, existe um processo agora. Então, há de completar esse processo na sua vida. Então, a teologia nos explica que existem 3 estágios nesse processo de santificação. Quando Deus te tira da lama, do lodo, do pecado, e te traz para a sua maravilhosa luz. Então Ele te selecionou, Ele te separou e te santificou nesse sentido, de te trazer para Ele, ok? O segundo estágio desse processo de santificação é o processo pelo qual a gente está passando. Então você
está amadurecendo na vida cristã, você está crescendo na vida cristã, você está aprendendo de Deus, você está tendo relacionamento com Deus, você tem relacionamento com os irmãos, e você está num processo de santificação, buscando andar com Deus e se relacionar com esse Deus, e que esse relacionamento mude a tua vida gradualmente. O terceiro processo de santificação, o terceiro estágio nesse processo de santificação, é o que Jesus está dizendo. Olha, eu glorifico ao Pai, e eu peço que eles também sejam glorificados. Eu peço que esse processo chegue na vida deles. Processo em que eles se tornarão perfeitos como o Pai é perfeito. Como nós somos um, que eles se tornem um em nós. Bom, a quarta parte é quando Jesus ora por aqueles que crerão ainda, né? Que é a igreja. Então ele já estava orando por você também. Quinta parte, Jesus ora por aperfeiçoamento. Então, depois dele citar os seus motivos de oração, Jesus pede que essas pessoas sejam aperfeiçoadas nele. Que essa morte, esse processo de morte e ressurreição, que esse processo produza aperfeiçoamento na vida dos crentes. O que é isso? Dependência. Jesus está orando para que os seus filhos, para que os filhos de Deus, para que os crentes, tanto aqueles discípulos daquele momento, quanto nós, igreja agora, fôssemos dependentes de Deus. E ser dependente de Deus, o que é? Glorificar o nome de Deus. Existiam umas teologias por aí espalhadas, muitas delas bem veladas, mas existem algumas ramificações teológicas que apontam toda essa história que Deus traçou para a humanidade, que o fim de toda essa história é a salvação do homem. Eu proponho para vocês que não é isso. O fim de toda essa história é a glorificação de Deus, inclusive a salvação, a restauração, a justificação do homem. Tudo isso é para que o nome de Deus seja glorificado. Desde o princípio foi assim. Ele quer dividir a glória com a sua criação. E você é um privilegiado, querido. Você é um privilegiado. Porque você é um escolhido para que a glória de Deus seja revelada para você. Para que você experimente essa glória. E para que você seja glorificado também. Nesse sentido de receber a entrada num momento de santificação perfeita na eternidade. Quero pensar também nos para quê. Se ele ora pelo quê, qual a finalidade dessas orações? Bom, ele fala que eu me entrego como um sacrifício santo. Tá? E ele diz para quê? Para que todos eles sejam consagrados. Aqui eu quero fazer um parênteses para mim e para você, querido. Bom, ele está se entregando e está entregando a sua vida como um sacrifício vivo. E é interessante que Paulo vai falar sobre isso lá no capítulo 12 de Romanos, né? Ele diz assim que se você quiser experimentar essa vontade de Deus, que é boa e que é perfeita para a sua vida, e além disso, ela ainda é agradável, porque ela poderia ser perfeita, mas não agradar muito, mas ela é agradável ainda para a sua vida. Ele diz, olha, você quer experimentar a vontade de Deus? Então você tem que passar por um processo de metamorfose. Você precisa transformar a sua mente, renovar a sua mente, tá? E precisa ser um sacrifício vivo. Aquilo que Jesus foi, tá? E Jesus fez isso para te consagrar, ou seja, ele fez isso para te destinar a uma missão que ele mesmo passou. Tá?
Por isso que você vai ver a Bíblia falando que aquele que quer ganhar a vida vai perdê-la. É aquele que perder a sua vida por amor do Senhor, vai achar essa vida. Porque essa vida cristã, ela passa por renúncia. A gente viu isso recentemente. Você quer me seguir? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua própria cruz e não olhe para trás mais. Siga-me. Vem atrás de mim e passa pelos mesmos processos de sofrimento que eu passei. Eu fui consagrado pelo Pai para sofrer pela causa do reino, pela causa do Evangelho, pela causa do Pai, pela causa de Deus. E vocês também estão sendo consagrados com esse meu sacrifício vivo, para que vocês passem pelas mesmas dificuldades, para que vocês sofram no corpo de vocês as consequências de renunciar à própria vontade em detrimento da vontade de Deus. Isso é sério, né, queridos? Em um momento em que a gente está falando de um evangelho afofado, né? De um evangelho confortável, gostosinho, né? De um evangelho confortável, né? De um evangelho de pelúcia, de um evangelho Nutella. Né? Está vivendo uma época assim. O que importa é o amor, é a felicidade. A gente está pregando o hedonismo dentro da igreja. Busque a felicidade acima de todas as coisas, mas busque em Deus. Parece coerente, mas é uma falácia, né? Olha, busque em Deus, mas busque a sua felicidade não nas coisas, em Deus. Não, é um discurso enganoso. Ninguém disse que teria felicidade essa vida aqui. Pelo contrário, o pai falou assim, o filho falou assim, olha, vocês terão aflições. Eu não vou tirar essas aflições, mas fiquem firmes, porque eu venci o mundo. E fiz isso por vocês, para consagrar vocês, não uma vida de perfeição, mas uma vida de luta, de dificuldade. Por isso que eu citei Tiago. Porque essas lutas vão trazer perseverança para a gente, vão aumentar a nossa fé. E é interessante isso ser dito por Tiago, né? Porque o Tiago é um meio-irmão de Jesus, filho de Maria com José. E Tiago se converteu após a ressurreição. Olha que maluquice. Tiago viveu com Jesus desde criança. Viu Jesus crescendo em sabedoria, em conhecimento, ensinando as pessoas. Imagina isso. E ele vendo o testemunho de Jesus dia após dia, ele não se converteu. Ele só acreditou após a ressurreição de Cristo. É interessante você olhar uma passagem que os discípulos estão sendo ensinados por Jesus, e aí chega alguém e fala, Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão aí na porta. E ele fala o quê? Minha mãe, meus irmãos, a minha família, são aqueles que praticam a vontade do meu Pai. A pergunta é, num momento tão importante, em que Jesus está ensinando os seus discípulos, preparando-os para esse clímax, onde estavam a mãe e os irmãos de Jesus? Interessante, né? Ela com certeza cuidando dos filhos, né? Era uma crente, firme com Deus, obediente a Deus, tanto que foi privilegiada por conceber o filho, né? Filho de Deus. Mas os seus irmãos, onde estavam? Que não andavam atrás de Jesus, né? E é interessante porque a carta de Tiago, a epístola de Tiago, ela foi a última a ser aceita no cânon bíblico. Séculos e séculos posteriormente. E por que isso? Porque o Tiago não se identifica na carta.
Você imaginou que peso daria o cara falar, escrever Tiago, um meio-irmão de Jesus? Não, ia ser a primeira carta do cânon do Novo Testamento. Mas ele não escreveu isso. Dá a impressão, historicamente, alguns comentaristas vão dizer isso, dá a impressão que a conversão na vida de Tiago foi tão forte, trouxe um processo de consagração na vida dele tão grande, de santificação, que ele abdicou desse privilégio, se esvaziou desse privilégio de poder dizer eu sou irmão de Jesus, né? Perceba o que ocasiona, o que promove na vida de uma pessoa o contato com esse evangelho. Tá? Ao invés disso, a gente está cantando restitui, eu quero de volta o que é meu, pum, cai um raio na cabeça, né? Se fosse assim, podia ser, né? Ananias e Safira foram fulminados por causa do pecado, né? De repente Deus é um pouquinho mais sarcástico, você quer mesmo? Então, que nem aquela propaganda do Tostines lá, né? Toma aí um raio na cabeça, né? Mas a graça de Deus é maior, graças a Deus por isso, senão seria um dos primeiros a ser fulminado. Mas é interessante você olhar para a vida de Tiago e perceber a transformação na vida dele, né? Essa consagração que ele está falando aqui. Então ele entregou a vida dele em sacrifício vivo para consagrar a tua vida. Para quê? Para frequentar um culto de domingo à noite? Para sentar aí todo domingo e olhar, cantar? Para quê? Eu leio a Bíblia todos os dias. Para quê? Não, eu oro 5 horas por dia, todos os dias. Para quê? Não, eu faço o bem para a humanidade. Eu tenho 3 ONGs e eu abençoo mais de 1000 crianças com esse projeto. Para quê? Qual é o fim de tudo isso? Jesus está dizendo, olha, o fim, o resultado da nossa vida deve ser a glorificação do Pai. Se não for assim, alguma coisa está fora do lugar. Olha outra coisa que ele diz, que eles sejam um. Para quê? Para que o mundo creia. Interessante a ligação daquele texto de Atos para essa fala de Jesus, né? O mundo crê, e a construção gramatical indica claramente isso, que a fim de que, né, a consequência da igreja ser um em Cristo, é que o mundo creia. Que o mundo creia que Jesus é o Cristo. Que o mundo creia que a igreja de Cristo tá com a resposta. Ou com as respostas. Estava comentando isso de manhã hoje, né, com o Vilela e com o Gabriel ali na porta, né, no final da EBD, e falando assim, poxa, a gente tá vivendo um momento tão difícil no país, não é? Então, de repente, o pessoal está querendo apedrejar o Tiririca já, né? Porque ele mentiu, ele disse que pior não ia ficar e ficou, né? Piada de pastor. Aprender com o pastor Wilson. Aí de repente você olha para o Bolsonaro e fala, olha, esse aí é o nosso Messias, esse vai resolver o nosso problema. Gente, não tenho nada para apontar nele, mas a gente sempre põe esperança em alguém e a gente se frustra, né? De repente a gente olha agora aqui em São Paulo, que está fazendo uma ótima prefeitura, né? O João Dória, né? De repente as pessoas olham para o João Dória e falam, não, agora é esse cara é inteligente, o cara tá pensando no bem social e tal. Calma, né? Porque há pouco tempo a gente falou assim, puxa, vou votar no Aécio Neves no segundo turno, não foi? Quem foi enganado junto comigo? Levanta a mão, vai, gente. Eu sei que você foi enganado, né? Então hoje a gente está vendo, né? As coisas não ficam encobertas por muito tempo, né? Então, nesse momento, é um momento em que o Brasil deveria de olhar para a igreja e falar assim, ó, os caras estão certos.
Os caras estão certos, cara. Esse mundo não tem jeito, jaz no maligno. Tem aquela crente lá da minha casa que fala todo dia: o mundo jaz no maligno, rapaz, se arrepende, vai para o inferno, senão vai para o inferno. Pô, ela tem razão, olha aí, cara, esse mundo não tem solução. A gente está sem esperança para esse mundo. Aí, eu estou vendo na igreja, o mundo está crendo, porque a igreja é unida. Mas ao invés disso, o mundo olha para a igreja e vê coisas piores, né? Então os caras se reúnem lá no final da propina, os crentes, orando. Deus, obrigado por essa propina, porque eu vou comprar uma casa, uma mansão de praia, e seja louvado o teu nome, aleluia, porque o Senhor é fiel, e me mandou esse dinheiro, deixa eu ir guardando aqui na cueca, aqui e tal, glória a Deus. Aí sai dali, olha que reunião do poder que nós tivemos lá hoje, hein? Foi uma bênção. Aí vai tirando os bolos, olha aqui a reunião do poder, né? Os bolos de dinheiro, contas no exterior, né? E eles olham para a gente, eles não veem a verdade em nós, como viam em Atos, né? Aí Deus ia acrescentando, caindo na simpatia. Nós somos um povo sem simpatia nenhuma. A sociedade não vê simpatia em nós. Pensa um pouquinho lá no teu convívio, lá no teu condomínio, tua vizinhança. Né? Ah, mas eu sou tímida, pastor. Sou tímida. Lá no teu trabalho, aquela ligação que você fala assim, ó. Aí o cara fala, eu não tô. Olha, ele não tá não. Né? Aquelas pequenas coisas, né? Acabamos de passar por um período de Receita Federal, né? De fazer a declaração de imposto de renda, né? Como é que foi a sua declaração, né? A nota fiscal que você recebe, que emite. Como é que está sendo isso na tua vida, o teu cheque sem fundo pela fé, né? Aquele cartão de crédito que você parcelou e não consegue pagar mais, está pagando o mínimo. Aí você compra um outro cartão para poder parcelar, porque aquele já está estourado, e aí estoura o segundo, vai para o terceiro. Isso não é coisa de gente crente, não. Isso não é coisa de gente consagrada, não. Cheque sem fundo é coisa do capeta. Já pensou no final do teu trabalho, você trabalhou o mês inteiro, você vai lá receber o teu chefe um cheque sem fundo? Aí você fala, está repreendido, capeta, o devorador na minha vida e tarará. O devorador na tua vida tem um nome, chama Visa Electron. Conhece? Toma jeito, irmão. Vamos lá, ó. Diz aqui no 3, Jesus diz assim, ó, eu dei a glória para eles que tu me deste. E por que ele fez isso? Para que eles sejam como um de nós. Para que eles sejam um como nós somos. Tá? Sabe aquele dia que você fala a mentira do teu irmão por trás? Sabe aquele dia que você compartilha com o teu irmão? Não é falar mal daquele irmão não, tá, Sabrina, Thalita, mas eu vou compartilhar com você só para a gente ficar em espírito de oração pelo irmão, né? Aí vai lá e ó, desce o pau no irmão. Né? Aqueles comentários maldosos, né? Você sabe do que eu estou falando, né? Isso não é coisa de gente consagrada, que tem a mesma consagração que o filho teve, para a glorificação do Pai. Isso não é coisa de gente consagrada, né? Jesus está falando isso, e Ele está orando para que isso seja mudado na nossa vida, né? Que experimentem essa unidade, é mais uma frase, mais um querer de Jesus, né? E Ele dá um fim para esse querer, Ele fica para que testifique o meu envio, que eu fui enviado por ti e que eu estou os enviando. Tá? Então, experimentar essa unidade testifica quem é o que está enviando. Consegue entender como é profundo isso, querido? Então, experimentar a unidade com os irmãos testifica quem é o teu Deus.
Sério isso, né? Hã? Aí você promove um evento, né, na igreja, né, convida outras igrejas, e aí o pastor proíbe o cara de ir na sua igreja. Já pensou nisso? O cara fala assim: pastor, eu quero... Essa semana, no sábado, eu estava numa reunião com os líderes de jovens da região, né? Eles pediram para eu dar uma palavra para eles sobre ministério com jovens. Foi aqui na igreja até, tinha um grupo de jovens aqui, bacana e tal. E aí eles estavam... Alguns me procuram depois, né? Poxa, pastor, o que eu faço? Estou nessa situação. Eu falei: filho, sirva ao seu pastor, ame o seu pastor, cara. Está tendo essa dificuldade, é o momento que você mostra fidelidade, amor a ele, tal, né? Pastor, mas ele não permite que eu saia nem para ir visitar uma outra igreja. A sua igreja é aqui, daqui você não pode sair. Eu falei: filho, esteja em obediência ao seu pastor, honre ele, né? Isso é coisa de gente consagrada. Se ele pregar heresia, mude de igreja, mas enquanto não é heresia, respeite o seu pastor, né? Respeite ele, ame o seu pastor, ore por ele. Ore por ele. Sempre tem os dois lados, né? Minha esposa fala assim: Márcio, e o outro lado? Você ouviu o outro lado? Verdade, né? E aquela hora você tem que ter sabedoria para que as pessoas testifiquem quem te enviou. É importante a unidade, né? Por isso que o Krause fala que denominação é coisa do capeta, e eu concordo com ele, porque a igreja é uma só, né? A igreja é uma só. E quando a gente fala denominação é coisa do capeta, é esse tipo de denominação política que a gente vê hoje, né? Que tem mais a ver com a política do nosso país do que com a consagração, né? Para que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Eu quero chegar no final. Jesus vai terminando a sua oração dizendo assim: eu quero que sejam glorificados, eu quero que eles tenham a vida eterna com esses meus próximos passos, né? E o intuito de tudo isso é para que então nos conheçam, ou eles então nos conhecerão como realmente nós somos, né? Parafraseando os últimos versículos, né? Ele fala: olha, eles não conhecem, são um entre eles e tal, mas assim como nós somos um, eu quero que eles sejam glorificados, que eles cheguem na eternidade, para que eles vejam a gente olho no olho, para que eles nos conheçam plenamente, né? Para que os olhos deles nos vejam, para que eles entendam quem nós somos, por que nós somos e para que nós somos. A promessa que ele faz no final é a seguinte: Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles, e a minha promessa é que eu estarei com eles sempre, até a consumação dos séculos, né? Consumação do século. Você vai ver isso na grande comissão, né? Está estudando na escola dominical aqui sobre fazer discípulos. A nossa grande comissão, que é fazer discípulos, né? No final ele fala: olha, eu estarei convosco, né? Até quando? Até a consumação, até o fim. De acordo com os padrões humanos de sucesso, Jesus tinha pouco a mostrar. 3 discípulos aos pés da cruz. Que ministério eficaz, não? Que ministério próspero, não? Sua missão era tornar o Pai conhecido.
E João Batista faz um tipo disso, né? Quando ele diz o que importa é que Cristo cresça e que eu diminua. Jesus faz isso aqui agora. Quem tem que ser glorificado é o Pai. Somente um pequeno grupo reconheceu Jesus como o enviado de Deus. Depois de tantos anos, na sua ressurreição, algo um pouco mais do que 500 pessoas, né? Talvez umas 4 igrejas dessa daqui. Você acha bastante? Seguindo o próprio Deus, só restou umas 4 igrejas dessa daqui. Somente esse pequeno grupo conheceu o Pai através de Jesus. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a oração de Jesus extrapola a questão protetiva para com os apóstolos e posteriormente para a igreja, né, o organismo. Estamos falando algo maior e muito mais expressivo e abrangente no que tange a eternidade. Quando estudamos a oração de Jesus, tanto para os contemporâneos do mesmo, quanto para os que durante os anos posteriores creriam no Cristo e na doutrina dos apóstolos, consequentemente, reconhecemos uma semelhança proposital da relação do Pai e Filho com o Filho e os apóstolos / igreja, em várias instâncias. Semelhança essa que evoca a morte da cruz em comparativo direto com a morte que se espera na vida cristã. Daqueles que são convertidos e que renunciam à sua própria vida. Membros desse organismo vivo. O que fora visto em estado pleno nos apóstolos que morreram martirizados, todos eles pela causa do reino. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Diante dessa oração, diante dos porquês e dos praquês de Jesus, a postura do teu coração é de glorificação do Pai. Para que você foi consagrado? A tua vida faz sentido por quê hoje? Você está atrás do quê? Você veio aqui hoje buscar o quê? Qual é a razão da tua vida, se não a glorificação do Pai? Fecha teus olhos, eu quero orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão precioso, Pai, com meus irmãos. Por favor, Senhor, nos une em Cristo. Que a nossa prática na vida cristã, que isso testifique do Senhor, que o nosso coração esteja vazio de nós, cheios de Ti, Senhor. Por favor, faça isso na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Espero que o teu coração saia bem aquecido daqui, tá bom?